Muito bem, meus amigos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no 22 de janeiro, não é? E nós, então, vamos começar o nosso estudo seguindo a nossa apostila, o nosso roteiro. Então, antes de fazermos a prece, eu gostaria de pedir para a Luciana cantar para nós uma música, e aí mais um ou outro vai podendo pegar e somar conosco para a noite de hoje. Luciana, muito obrigado, viu? Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar como passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas no caminho de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como o bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Caminharemos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas no caminho de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e Jesus a nos guiar. Caminharemos confiantes, sempre alegres a cantar. Jesus Cristo tão querido, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas e ao bem todos conduz. Que assim seja. Bem, Luciana. Nós vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Poderíamos considerar a música como tal, mas vamos apenas elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agora, neste início de semana, para que, de uma maneira mais formal, nós nos preparemos para o estudo da noite, lembrando que a espiritualidade, enquanto nós aproveitamos esses conteúdos, eles que nos assistem, que nos envolvem, poderão, com certeza, fazer muito mais. Já nem tanto por nós, mas por muitos no mundo inteiro, que eles tenham condições de socorrer, de aliviar sofrimentos, de promover
a tendência à cura, a realizar o resgate, levando inúmeros espíritos para regiões mais felizes do que de antes eles se encontravam até então. Senhor Jesus, auxilia-nos para que tenhamos condições melhores dia após dia de nos tornarmos úteis em favor de todos aqueles que compartilham conosco a jornada terrena em qualquer um dos dois contextos da vida, mas sobretudo agora, quando inúmeros espíritos se acercam de nós, nos envolvem, abençoam as águas que possamos ter separado e levam para bem longe até, aonde reside o sofrimento de muitos, aquilo que possa socorrê-los. Para nós, uma alegria, Jesus, e na companhia de espíritos tão lindos, nós irmos providenciando mais um capítulo dos nossos estudos sobre o tema da mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Senhora, muito obrigado a todos os espíritos que te acompanharam quando de tua estada por aqui há 2000 anos. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Então, gente, olha só, vamos lá para a apostila na página 115. Apostila de número 1. Nós hoje começamos o módulo número 2. E o tema da noite chama-se Eclosão da Mediunidade. Então, que nós possamos acompanhar. É claro que quando fazemos a menção ao título, nós já estamos imaginando algumas coisas, não é? Então, a ideia de eclosão é surgimento, não é? Da mediunidade, imaginando não só que muitos de vocês, sendo médiums hoje, trabalhando formalmente ou não, num grupo espírita qualquer, mas sabendo que tem uma mediunidade daquelas mais comuns, a vidência, a intuição, a psicografia, a psicofonia, eu ainda diria a incorporação, mas também aqueles que ainda não trabalham, mas que sentem que têm uma mediunidade ou outra qualquer. Essa eclosão da mediunidade, ela pode acontecer ou ter acontecido muito cedo, na infância, na juventude de nossas existências atuais, né? Mas a outra ideia, ainda no mesmo título, é que se nós não notamos ou não nos vemos como médiums ainda ostensivos ou intuitivos, que nós compreendamos que amanhã ou depois a mediunidade em nós mesmos possa eclodir. Ou, eu diria, como um estalar de dedos, ou de maneira sutil, progressiva, até que não reste dúvida nenhuma quanto ao eclodir da nossa condição mediúnica. E quando eu digo eclodir, logo também temos que pensar
Uma coisa é a mediunidade de alguém espírita, sobretudo, mas não espírita também, vamos dizer assim, em qualquer época, né? A eclosão da mediunidade. Mas nós não podemos esquecer o quanto nós estamos nos preparando para que essa potencialidade que todos aqui temos, ela surja um dia. E com a mediunidade a se desenvolver. Porque eclosão é início. Pode ser uma eclosão tão veemente que a pessoa já possa ser acolhida num grupo para trabalhar. Mas, em geral, é um processo. Ela eclode e ela tenderá a merecer os devidos cuidados e o merecido desenvolvimento, sendo isso tudo monitorado por cada um, por si mesmo, pelo seu aprendizado, mas também por alguém que esteja no entorno como facilitador desse processo. Bem, então vamos ver aqui o que o texto nos vai ensinando por hoje. Se vocês já são médiums, não é mais ou menos ostensivos que cada um lembre mais ou menos como que surgiu esse fenômeno. Ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir em qualquer tempo e lugar. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. A verdade sobre a mediunidade, sobre a sua condição de médium e sobre o mundo onde nós vivemos, que é um mundo com gente encarnada, outro tanto desencarnado, e a mediunidade servindo como elemento de ligação entre essas duas grandes realidades. Pois bem, às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade, que, sendo faculdade inerente à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independentemente da sua idade, crença, raça ou plano de vida em que se situe. Ou seja, por ser próprio da condição humana, né? Não temos que esperar que só os espíritas a possuam ou a vejam eclodindo e se desenvolvendo em si. Então, a mediunidade é um fator fisiológico humano. Nada tem de sobrenatural. Quando eu digo fisiológico, é porque são aspectos do psiquismo universal, envolvendo crianças e adultos, tanto no surgimento como na experiência, na vivência que pode realmente existir na própria infância, como talvez tenha acontecido com alguns de vocês. A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Então, esse eclodir, como está aqui, ele é administrado, regido por mecanismos invisíveis,
isso envolve programação reencarnatória, isso envolve a ação de benfeitores, mas isto também pode envolver a ação de espíritos equivocados, que queiram forçar uma situação qualquer, mas com objetivos menos dignos. E aí eu vou ter a mediunidade surgindo e possibilitando ações da parte de espíritos negativos, vamos dizer, que vai durar algum tempo, até que certas medidas sejam buscadas, colocadas a efeito, para que a condição entre de volta numa condição iluminativa e fisiológica. Mas nós não podemos deixar de lembrar, já que a mediunidade também está a serviço dos obsessores, de cobranças da parte deles no mundo espiritual de verdadeiras dívidas kármicas. E isso pode resultar em questões simples de direcionamentos da vida de cada um para longe do que seria recomendável, sem que ninguém se dê conta, mas também pode gerar, não vou dizer em casos extremos, mas em casos mais nítidos, em transtornos mentais. Então, por trás de pacientes com os mais variados diagnósticos dos transtornos esses, seja ansiedade, depressão, bipolaridade, autismo, TDAH, seja dependência química, quase todo mundo é médium. E a imensa maioria sem conhecimento a respeito. Ou porque ignoram completamente esses mecanismos, ou eles existem e estão em curso, mas não são reconhecidos, mesmo entre espíritas. Então, tudo isso é uma ciência, não é? Então, é só para lembrar que a mediunidade, num certo tempo, pode estar a serviço, eu vou usar a palavra do mal, não é? Vamos dizer, de um mal relativo, provisório, temporário. Porque o mal nunca vai perdurar para sempre. Pode ser de longo prazo, isso é uma coisa, mas para sempre jamais. Então é importante nós estudarmos isso e valorizarmos os sintomas da eclosão da mediunidade, para que haja um bom direcionamento, uma inclinação ao estudo doutrinário e a uma preparação para que aquilo que está eclodindo seja bem conduzido, para que aquela pessoa venha a se transformar num médium seguro, equilibrado, sadio mentalmente. Nem sempre é possível, porque mesmo médiuns que trabalham como espíritas há muito tempo apresentam no dia a dia manifestações de problemas psíquicos, de uma hora para outra, nas mais variadas circunstâncias da sua vida pessoal. Então, oração, vigilância, evangelização de cada um de nós, de cada médium. Então, desenvolvimento mediúnico
não é apenas uma habilidade progressiva para ampliar o trabalho possível através daquela ou daquele médium. O que se deseja é que, a par dessa potencialidade a se desenvolver, haja par e passo as mudanças morais, sem as quais o trabalho mediúnico, mesmo muitas vezes com bons resultados, ele também fica comprometido, além do comprometimento da vida pessoal do médium. E é claro que isso importa muito, porque envolve a encarnação de cada um, dos familiares, dos colegas de trabalho, dos amigos, porque tudo isso tem revérberos quanto aos que estão à volta. E se eu me refiro a médiums, pensando na mediunidade clássica, eu também me refiro a trabalhadores espíritas de qualquer área, seja a área da exposição doutrinária, seja a área do passe, e assim por diante. Então, do particular para os médiuns, pensando também num aspecto mais geral, não é? Por isso que Jesus preconizava, sempre lembrado por aqui, a vigilância e a oração. E lembrarmos da tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo e a vaidade, associados à ingratidão e à indiferença, podem prevalecer durante a existência do médium, como da existência de qualquer um que não seja médium, e que pode causar sérios prejuízos para aquela reencarnação, aquele projeto de vida em que a mediunidade é um item dos mais relevantes para aquela pessoa. Enfim, retornando, a faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família, e, portanto, e da sociedade. Como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos da vida, permitindo que os desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e esperança. Então, esse é um contexto, não é? É um parágrafo, assim, muito importante para as nossas reflexões. O objetivo da doutrina espírita e, por extensão, o da mediunidade, é a transformação da humanidade para melhor. E, segundo Allan Kardec, esse efeito se produz pelo melhoramento das massas populares, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Refletindo a respeito, Kardec indaga: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente e mais indulgente para com os seus semelhantes?
vejam, mais humilde e mais paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Curiosamente, não sei onde anda Allan Kardec agora, não é? Mas há minutos atrás, não é? Eu lembrava da tríade. E o que Kardec comentou agora? Se não exatamente isso. O que adianta crer nos espíritos? O que adianta nos comunicarmos ou sermos úteis até com a nossa ferramenta mediúnica, se nós não nos aperfeiçoamos e não deixamos os vícios morais de lado, achando que já estamos prontos, porque a mediunidade já nos flui de uma maneira muito nítida no dia a dia, ou nas reuniões doutrinárias, nas instituições espíritas quaisquer. Eu poderia contar algumas histórias, mas vou deixar para um outro momento, histórias da vida real, envolvendo médiuns. Mas a hora chega, né? Então, olha lá, número 1, conceito. A palavra eclosão significa, entre outros, a abertura do que estava preso, contraído, fechado, desabrochamento, surgimento, aparecimento. Eclosão da mediunidade é, pois, o início ou aparecimento de fenômenos resultantes da capacidade de uma pessoa, que é o médium, entrar em contato com seres de outra dimensão, os chamados mortos, que em linguagem espírita são os desencarnados. Nenhuma palavra é melhor do que esta: desencarnados. Seres humanos que estão fora da carne, isto é, não têm corpo físico. Já tiveram, terão no futuro, mas agora estão do outro lado da vida, na chamada erraticidade, porque são espíritos errantes. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar, com o trabalho em prol de seus semelhantes, equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos aparentes ou patentes não é necessariamente um ser evoluído, intelecto e, sobretudo, moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho. Vejam bem, essa determinação superior não é porque o médium é especial. E aí, então, ele recebe como que um dom de Deus. Não é nesse sentido. São espíritos intermediários que administram o progresso ou os elementos capazes, se devidamente bem administrados, de favorecerem o progresso de qualquer um. Isso sim. Então, voltando, concretizar compromissos anteriormente assumidos no processo reencarnatório. Muito bem, em síntese, autoaperfeiçoamento. Está ali. Recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada
como meio de autoaperfeiçoamento. Em síntese, Joana, natural, diz ela, aparece espontaneamente, mediante constrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor, por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado desde vidas anteriores. Então, de novo, o alerta sobre a mediunidade, o porquê do seu surgimento, da sua eclosão e o sentido de ferramenta para favorecer a evolução de qualquer um. Por exemplo, aqui, médium ostensivo. Muito bem. Outras vezes, surge como impositivo provacional ou expiatório, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium, que, em dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência que lhe conferem paz. Joana, quando se fala em eclosão da mediunidade, subentende-se a alusão ao início de uma atividade programada para ser realizada durante a reencarnação. Ou seja, o exercício de uma força-tarefa de melhoria espiritual. Quem é o candidato? O candidato a médium espírita como Jesus. Por que se fala desse modo? Porque mediunidade, voltando ao tema, não é apanágio dos espíritas, nem dos nossos irmãos de Umbanda, nem dos nossos irmãos do Candomblé. A mediunidade, ela é comum nessas crenças, ela é típica, mas ela é de natureza humana. E pessoas sem nenhuma crença ou credo podem ser médiuns ostensivos. A dificuldade será quanto ao que farão da sua condição. Muitas vezes terão dificuldades de administrar isso tudo. Querem ver um exemplo de médiuns não espíritas? Por exemplo, escritores. Quantos escritores brasileiros ou de qualquer país são médiuns? Alguns deles sem o saberem. E aí eles têm uma inspiração, uma intuição. E às vezes até, além disso, são psicógrafos. Não é? Então, existem relatos de médiuns brasileiros que disseram que não sabem como escrevem aquilo. Que sentam na mesa, pegam o objeto da escrita e escrevem por horas. Quando vem 2, 3 capítulos de um novo livro que está ali sendo elaborado. Então, muitos deles vão procurar estes contextos de religiões para que eles, então, possam compreender a si mesmos. Como é que, de repente, escrevem algo que tem conteúdo proveitoso, que tem valor? E aí eles acabam
alguns, não todos, acabam como que se chegando a uma crença, a um templo, a uma instituição, buscando compreenderem esses aspectos da sua vida psíquica, da sua vida mental, que se traduzem na vida cotidiana, não é? Enfim, vamos lembrar de alguns daqui a pouco. Um deles é bem baiano, mas poderia ser Fernando Pessoa, não é? Em que as suas personalidades, que são muitas, na verdade, na falta da doutrina espírita, aquilo, na verdade, eram espíritos inspiradores diferentes, que se utilizavam da ferramenta mediúnica de Pessoa. Um dos mais importantes escritores lusófonos, sobretudo de Portugal. Relação entre a mediunidade e o corpo físico. Sigamos. É o item 2. O surgimento da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da existência, infância, adolescência, vida adulta ou raramente na velhice. Pois a capacidade de interagir ou de comunicar é inerente ao ser humano. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há, então, a necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Daí Kardec esclarecer que o médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Há uma multiplicidade. E o médium, para funcionar de maneira ostensiva, se acredita que ele tenha na sua constituição, no seu aparelho ou sistema nervoso central, estruturas que facilitam essa intermediação, esse contato do seu corpo físico, ele, um espírito encarnado, com os desencarnados. Depois, eu acho que eu já postei isso uma vez, sobre a organização, ou uma tentativa de se compreender do ponto de vista da biologia aquilo que seja sobre a mediunidade. Algo inspirado por André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Então, eu vou repostar isto para uma leitura, né, de vocês, os que desejarem. Né? Então, há uma crença de algo ligado à pineal, aos cristais de apatita da pineal. Há quem seja crente disso, mas nós temos que deixar um pouco de reserva. Não vou dizer o pé atrás, não chega tanto, mas uma coisa que é uma área que ainda não se tem nela pesquisas muito sérias,
envolvendo métodos de imagem, ressonância funcional e outras coisas, para que isso seja melhor estabelecido. Enquanto isso, ficam algumas noções interessantes a respeito. Pois bem, há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito. Então, aqui, agora sim, o perispírito do médium encarnado se entrelaça com o perispírito dos espíritos desencarnados. Mediunidade é sempre vínculo entre perispíritos dos que estão do lado de lá com o perispírito do encarnado médium, que impõe ao veículo somático os necessários implementos antes da reencarnação do médium. Aí é a ideia de que a cabecinha da pessoa do médium, ela é preparada com antecedência, para que a biologia do médium, que tem uma programação para saldar as suas dívidas kármicas, salvo médiuns missionários, é outro departamento, eles tenham a estrutura biológica cerebral, especialmente, que facilite o desdobramento. E desdobrando, facilite-se a sintonia entre os perispíritos de ambos, o médium e os desencarnados, que vão se manifestar. Seja na psicografia, na psicofonia, na vidência e assim por diante. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Ferramenta aqui, tanto no sentido biológico, que envolve a genética, a biologia, portanto, né? Naquilo que importa quanto ao corpo do médium, para ele ser um médium à altura da tarefa, como também aspectos morais, sem os quais o médium se perde, logo no início, no meio ou no fim. Já vimos de tudo, com muita frequência, no sentido da equivocação, no sentido de médiuns que se perderam no meio do caminho. Espíritas, imaginem os não espíritas, os que se envolveram na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, com os interesses materiais, comerciais, não é? Usando a mediunidade como uma ferramenta para uma vivência profissional da sua mediunidade. Enfim, os benfeitores respeitam tudo, fazem tudo para ajudar quem quer que seja, para que qualquer um que se desvirtuou, que se equivocou, se endireite e volte para os trilhos. Se não na mesma vida, lamentavelmente, com todo um arrependimento numa vida futura.
Então, meus amigos, importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispirítico, não é, obviamente, igual em todos os médiuns. Daí Kardec dizer, geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Outro ponto, não menos importante, diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nesta pergunta de Allan Kardec e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. Finalizando essa parte teórica agora. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, independe do moral. Ou seja, nós podemos ter médiuns assassinos, criminosos, médiuns de espíritos trevosos ou abissais. Nós temos isto no mundo numa frequência muito maior do que o que vocês imaginam. Sejam eles ostensivos, mas muitas vezes, sem que ninguém saiba, nem eles mesmos ou elas, de mediunidade sutil. Quantos presidentes de república, de países diversos, ao longo da história e no mundo contemporâneo, puseram os pés pelas mãos, prejudicaram seus próprios países, prejudicam hoje, prejudicaram ontem, em qualquer lugar. E funcionaram de uma maneira muito triste, seja em prejuízo do seu próprio povo ou da população do seu próprio país, seja pelas guerras, promovendo-as e arrasando comunidades inteiras de países vizinhos, ou nem tanto. Fora outras questões de outros que não têm a ver com governos, né? Pois bem, o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral, fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. E o médium que conhece já alguma coisa da doutrina, que leu 3 ou 18 livros espíritas de vários autores, ainda assim, ele precisa reparar as suas escolhas, as suas atitudes, os seus valores, a sua conduta, tanto no dia a dia quanto nas diferentes etapas da encarnação atual. Então, meus amigos, paramos aqui na 118 e vamos retomar isso na semana que vem. Estamos dividindo esse módulo 1 em 2 partes. Uma que estamos terminando agora. Então, eu gostaria, porque temos alguns minutos, e isso sempre é muito proveitoso, que a partir desse texto, se alguém quiser, pode trazer uma questão, uma pergunta ligado a essa parte que vimos hoje.
Então, sintam-se à vontade. Se desejarem, claro. É que o texto, né, vocês vão concordar comigo, essa apostila ela é sempre muito clara, muito didática para nós que somos alunos. Não é? Então, às vezes, a coisa é tão bem colocada que fica de bom tamanho e tudo muito bem assentado. Mas todo mundo é uma pessoa, tem experiências pessoais e tudo é interessante, não é? Então, Priscila levantou a mãozinha. Boa noite, professor. Eu fico sempre com dúvida. Eles falam que na questão da abertura da mediunidade é sempre mais intenso, né, que pode acontecer, mas eu não vejo especificado em nenhum lugar quanto tempo duraria essa abertura da mediunidade. Tem alguma coisa? Priscila, não sei se é bem isso que você quer dizer, mas assim, mediunidade, ela tem começo, mas ela não tem fim. É um processo que tem a eclosão, o surgimento, e o desenvolvimento, ele não para. Sempre comento aqui, lembra? O médium de hoje, ele tem um potencial X. Daqui a 2 anos, ainda mais se ele trabalha, se ele estuda, se ele busca o autoconhecimento e a reforma íntima, que é fundamental, ele, daqui a 2, 4 anos, ele já é diferente, ele tem um potencial maior, ele funciona de um jeito mais útil numa reunião mediúnica qualquer, na casa espírita. Então, o médium ele se desenvolve em vários aspectos, acabamos de comentar. Mas do ponto de vista fisiológico, da fisiologia da alma, da fisiologia da mediunidade, pode haver progresso sempre. E é bom que isso exista, porque quanto mais progresso, o resultado através dele, da sua dedicação quanto ao trabalho mediúnico, ele cresce e se torna mais útil, que é o que interessa para o mundo. Então, na verdade, abre e continua aumentando? Não vai estabilizar, vai só aumentando? Entende? Você pode pensar assim, você abre uma porta com a mão. Quando você abre, você olha pela fresta e já vê o que tem no ambiente do outro lado da porta. Você abre mais um pouquinho e enxerga melhor. E vai abrindo, e vai abrindo. E essa abertura progressiva, ela vai descortinando o outro ambiente, que seria como a amplitude do mundo espiritual, passível de vinculação através daquele médium. 6 meses, 1 ano, 10 anos depois. Entende? É uma abertura de uma porta que você começa girando a maçaneta e tendo uma fresta. E ela vai ampliando. Apesar de que tem médiums que o processo é rápido. Abre e já escancara. E esse escancarar já dá para muito trabalho útil na esfera mediúnica. Mesmo assim, há uma tendência a progresso. Por quê? Por causa da lei do progresso. O livro dos espíritos, a lei natural. E a lei de progresso é progresso moral que é fundamental. É o que se deseja para qualquer um de nós. É o que nos falta, é a realização desse progresso. Mas a lei de progresso também está no progresso material, no progresso social e no progresso da sensibilidade mediúnica. É mais um exemplo. Não faz sentido?
Sim, sim, faz sentido. Mas como o senhor falou que era a mediunidade também, ela vem como prova, né? Se a gente trabalha, tenta se melhorar, ainda assim ela continua aumentando. Se o médium veio para um trabalho de qualidade, ela abre, avança progressivamente. É a coisa mais natural. É a mesma coisa, por exemplo, um médium se desdobra. Ele desdobrado, dependendo da sua condição moral, a sua vivência prévia, os seus estudos, ele fica no entorno do corpo. Ele fica no umbral médio, desdobrado, na vizinhança do corpo físico do médium. Se ele estuda mais, se ele busca os valores espirituais que médiuns e não médiuns devem buscar, ele vai ganhando um grau de liberdade que se amplia. Isso faz bem a ele como ser humano. Isso faz bem ao seu trabalho como médium, porque ele pode ir a ambientes que há um ano atrás ele não podia ir. O próprio anjo de guarda dele não deixava, porque ele não tinha condições para se desvencilhar da vizinhança e alcançar lugares das grandes amplitudes de Deus e do universo. Tem muita coisa linda aí. Nós é que estamos ainda numa vivência já muito proveitosa na área mediúnica, mas ainda num grau de liberdade estreito, compatível com as nossas limitações culturais, morais, pessoais. Então, isso não é uma coisa assim que abre e escancara para todo mundo, vai devagarzinho. Tem que haver adaptação, merecimento, maturidade espiritual. Por isso que orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ingratidão, maledicência, mistura com interesses humanos no dia a dia. Ser médium só quando abre a porta da casa espírita, senta na mesa para funcionar, e fora já é uma pessoa comum que se perde no dia a dia nos relacionamentos humanos. Então, tudo isso é fator. Então, lei de progresso é divina, está para tudo e em todos, convidando-nos ao aperfeiçoamento. Muito obrigada. Eu não consigo abaixar minha mão, tá? Meu computador acho que estragou aqui. Mas Tudo bem, eu tô aí, obrigada. tá bom. Georgette, por favor. Boa noite, doutor Sérgio. Obrigada. A minha pergunta é só para esclarecer um pouco mais qual é a diferença quando a mediunidade vem com uma aptidão para ou parte de um programa, né, espiritual para a evolução, para você se iluminar mais e ajudar o próximo, e quando ela vem com uma aprovação. Eu digo isso porque aqui em Chicago não tem nenhum médium ostensivo, e quando eu tentei buscar ajuda, eles me falaram que a minha mediunidade podia ser uma aprovação, eu não precisava desenvolvê-la. E eu fiquei meio assim, baseado no quê? Então, eu queria entender um pouco isso, o que é uma aprovação ou o que não é uma aprovação. Olha só, existe uma mediunidade missionária. São raríssimos. Mesmo para os de mediunidade missionária, em meio eles vivem provações. E até, às vezes,
expiações. Porque expiação está sempre ligado a sofrimento. Provas, não. As provas podem ter algum sofrimento, mas muitas vezes são provas para você ser aferido, para você ver se você passa de ano ou não. Não é? Tem uma nota razoável ou não. Né? Então, mediunidade missionária é muito raro. Mediunidade comum é uma mediunidade do dia a dia da casa espírita. Pessoas comuns, pessoas endividadas no passado, e ganham a ferramenta mediúnica porque profissionalmente talvez não tenham uma atividade que permita ajudar bem as pessoas na comunidade, ou nem tem um trabalho externo, tem o trabalho do lar, que às vezes até é complexo, famílias grandes, crianças, enfim. Mas a ideia é de que sempre há um aspecto provacional. Vai aceitar ou não trabalhar gratuitamente? Vai separar quantas horas por semana, por dia, para ajudar os outros? E aí as provas serão diferentes para cada um. Olha, eu preciso me provar ou ser provado para minha própria consciência quanto a isto, quanto aquilo outro. E aí eu vou funcionando no dia a dia, né? Tanto quando eu sou médium na casa espírita, ou numa crença outra qualquer, como no dia a dia. Quando eu tenho intuição, quando eu tenho uma vontade de dizer uma coisa que você sabe que aquilo não foi você que disse, alguém te usou para você dizer, para auxiliar alguém. Então, Georgette, não se preocupe, desenvolva. Por isso você está aqui, né? Está em Chicago, está no mundo inteiro, e a ideia qual é? Sabe? A estrada está aberta para você. Tudo que qualquer um aqui no grupo fizer nesse período de vivências aqui entre nós, tudo é algo útil do agora para o futuro, para nos trazer segurança, para nos trazer conhecimento de causa, aperfeiçoamento técnico quando da utilização da ferramenta mediúnica. Então, a ideia da mediunidade de prova, muitas vezes, é quando ela é mais ligada ao sofrimento, que são aqueles que não têm conteúdos espíritas, nunca ouviram falar, e acabam, às vezes, adoecendo porque são movimentados por desencarnados que não os querem bem. E eles não têm a segurança do estudo, não têm patrimônio moral para resistirem a influências negativas e acabam enveredando por caminhos tortuosos, dos quais, aliás, a humanidade da Terra está cheia. Muito obrigada, doutor Sérgio. Estou até com o coração melhor agora. Graças a Deus. Como eu sou cardiologista, eu fico contente. Não é? Muito obrigada. Imagina. Gente, então vamos fazer a nossa prece. Alguém mais gostaria de perguntar algo agora? Então vamos em frente. Então eu gostaria de agradecer todo mundo e gostaria de pedir para a Luciana, para ela, através do canto, da melodia, ela nos ajudar a mudarmos para um momento de prece, de doação fluídica em favor dos necessitados.
que é algo que sempre a espiritualidade espera como contribuição de todo mundo por aqui. Então, Luciana, tudo contigo, por favor. Se tens fé, não te aflija a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura, alivia as asperezas da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina da esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Então, meus amigos, nos preparando durante os próximos, nós podermos nos abraçar de uma maneira mais consistente, formando todo mundo aqui uma equipe solidária, consolidada no Evangelho de Jesus, buscando o Senhor aqui para que, onde estiver, cidades diferentes, nos colocarmos unidos, estreitando esses laços e, quem sabe, com milhares de espíritos que, em nome de Jesus, envolvam o planeta inteiro, como se pudéssemos oferecer a todas as famílias e instituições humanas, a todas as pessoas, quanto aos encarnados, os bebês, os prematuros, os embriões e os fetos no útero materno de tantas mãezinhas trazendo a geração nova para o planeta, as crianças na primeira, na segunda infância, os adolescentes, os adultos e muito os velhinhos de cada uma das nações, nos seus lares, nas ruas, no seu trabalho,
a grande maioria distraídos pelos interesses comuns de um mundo como temos aqui entre nós. Mas hoje, Jesus, é um momento em que, conhecendo o sofrimento que se multiplica por toda parte, nos lares, em muitos países, no Brasil, tendo em vista a violência e os problemas do clima, o hemisfério norte, com um frio intenso e pessoas desencarnando, na Escandinávia, na Europa em geral, nos Estados Unidos, no Canadá, outros padecendo pelas enxurradas, pelas chuvas torrenciais, alagando e prejudicando e destruindo lares. Sofrimento, não é, Jesus? Por toda parte. Pessoas nos hospitais e clínicas, doentes nas ruas, doentes em casa, dos mais variados problemas médicos próprios deste mundo. Que nós hoje aqui, Jesus, doemos em tuas mãos as moléculas sadias, iluminadas pelo nosso sentimento de compaixão, de empatia e de amorosa caridade. E que os teus emissários, caminhando por todas as estradas, levem aos que mais necessitam o amparo divino através dos pequenos auxiliares do ponto de vista espiritual, fluídico e magnético. Agradecemos, Jesus, tudo que tu puderes fazer pela Ucrânia, pelo seu povo, 2 anos de guerra, pelo Sudão, vivendo uma violência sem par, pelo Haiti, pelo Iêmen, por Burkina Faso, por Mianmar, por muitas das cidades do Brasil, suas favelas, comunidades, contextos, tanto quanto Jesus, como uma prioridade, o Oriente Médio, a faixa de Gaza, nossos irmãos palestinos, a Cisjordânia, nossos irmãos palestinos dali, o sul do Líbano e todo o mais que vemos mostrando a indigência moral que temos hoje, que sempre tivemos na história da Terra. A tua misericórdia, Jesus, é o nosso pedido derradeiro em favor dos que vão morrendo em função disso, dos que estão no mundo espiritual precisando de toda a amorosa assistência dos anjos. Misericórdia, Jesus. E que os anjos da paz, pacíficos e pacificadores, espíritos nobres, venham preencher todas as lacunas morais que o mundo se nos apresenta hoje. Que nós possamos agradecer a Maria de Nazaré, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, aos apóstolos, aos discípulos e a todos que
já se destacaram como amorosos benfeitores aqui na Terra, para tudo que ainda eles possam fazer por nós. Muito obrigado, amigos todos dos céus e da terra, que mais uma vez se reuniram esta noite. Muito obrigado, amigos. Luciana, pode cantar. Vem comigo, venha logo, trago teu olhar para esta empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o teu esforço, com o meu esforço, vamos construir este edifício que ninguém há de destruir. E vamos construir a paz e o amor. E vamos construir um mundo melhor. E vamos construir a paz e o amor. E vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Estão todos bem? Vivi, pode interromper a gravação, por favor.